Olha, eu já me encontro aqui com um advogado, é um advogado especialista em direito médico, conduz com maestria a Comissão de Direito Médico da OAB Alagoas, Dr. Juliano Pessoa. Vamos conversar um pouco mais a partir de agora sobre a pessoa com autismo, a pessoa que está dentro do espectro do transtorno autista, de modo a fazer com que o transtorno do espectro autista, de modo a fazer com que a gente conheça de que essas pessoas são detentoras de alguns direitos. Existe, inclusive, legislação própria para o autista. Dr. Juliano Pessoa, antes de mais nada, muito obrigado por comparecer ao programa e um bom dia. Bom dia, Elias. Mais uma vez é uma satisfação estar aqui, principalmente para falar com um tema com relevante importância para toda a sociedade. Bom, tem lei, tem legislação e ela tem nome, viu, gente? Berenice Piana, é assim que as pessoas que lidam com essa legislação própria para a pessoa autista se relaciona com ela, doutor. Exatamente. E além de nome, tem número também, que é a Lei 12.764 de 2012, que é uma lei específica, né, para esses pacientes acometidos com o transtorno do espectro autista. E, além disso, essa legislação também equipara esses pacientes, essas pessoas, às pessoas com deficiência. Então, ou seja, consequentemente, por conta disso, com o advento dessa legislação, que traz um olhar mais específico, vamos dizer assim, para essas pessoas, eles ganham, consequentemente, contornos distintos e direitos também distintos, né, que precisam ser preservados, e todas as entidades que prestam algum tipo de serviço, de auxílio à saúde dessas pessoas precisam respeitar essa legislação, bem como outras, né? Porque a lei também traz vários princípios que constam na nossa Constituição, por exemplo. Então, é necessário que as instituições, a gente enxerga muita polêmica, por exemplo, quando a gente transita com as demandas atinentes aos planos de saúde, as operadoras de planos de saúde. E, gente, o direito à saúde é um direito originário, basilar, porque quando os aspectos de saúde são negligenciados, na primeira infância, no início, no nascedouro dessa discussão, a gente compromete os demais. Vai ter mais dificuldade para ser incluído na educação, por consequência no trabalho, na sociedade. Exatamente, você tocou num ponto crucial. Há um tempo, há uns anos, a medicina, a psicologia, os profissionais que lidam diretamente com esses pacientes, eles tinham um pouco mais de dificuldade do que se tem hoje para diagnosticar, para fechar o diagnóstico. Então era comum a gente ver pessoas que eram diagnosticadas de forma tardia. Consequentemente, o tratamento, o auxílio que ele precisa começava também de forma tardia. Hoje, a gente tem uma medicina mais especializada, psicólogos mais especializados para essas pessoas, e existe um diagnóstico muito precoce. E aí a gente não pode permitir que, ao tempo em que isso avançou, venha, por exemplo, uma operadora de um plano de saúde e crie barreiras para que essa pessoa seja assistida. Então, a gente vai perder todo esse desenvolvimento no campo da medicina e da psicologia que foi conseguido. Então é importante, a gente vê muita polêmica em torno, por exemplo, da questão das sessões, né, de terapia. É uma das negativas mais presentes nessa relação. Exatamente. É fato que existe uma preconização, digamos assim, da ANS, que é quem regulamenta essas operadoras, no sentido de trazer um número específico para essas sessões. Porém, a gente não pode tratar esse número como um número absoluto e taxativo, ou seja, chegou aqui, você não tem mais direito e ponto final. Não deve ser essa a interpretação dada a essa resolução, até porque, se nós observarmos, a própria lei federal, né, que é a 9656, que versa sobre as operadoras de plano de saúde, no seu artigo 35F, lá no finalzinho da lei, ele fala que as operadoras de plano de saúde compreende no seu atendimento todas as ações necessárias à prevenção de doenças, à reabilitação da saúde, à manutenção da saúde. Então, ou seja, tudo isso está incluído na obrigação da operadora. E isso nós não podemos permitir que uma resolução da ANS, por mais que ela tenha importância, que ela venha se sobrepor a uma legislação específica e federal. Então, o Poder Judiciário, inclusive, vem tratando essas demandas de forma muito cuidadosa e vem tendo esse entendimento. Por quê?
Vale ressaltar, e você bem mencionou na abertura, trata-se de um tratamento de saúde. Ninguém está indo ali fazer uma terapia para brincar, né? Então, é importante, só sabe o drama desses pacientes as pessoas que estão no entorno deles, os pais, os familiares. Então, não é fácil você lidar com isso no dia a dia. E fora os dramas que você tem que lidar, ainda tem que suportar barreiras que são colocadas por instituições que deveriam primar por essa prestação de serviço adequada. Então, isso é inconcebível da gente aceitar. Então, o Poder Judiciário, inclusive no Tribunal, na Justiça Federal de São Paulo, houve uma decisão recentemente, não se fala muito nela porque ela é passível de recurso, e já foi interposto esse recurso, então não transitou em julgado ainda. Mas houve uma decisão e um entendimento da Justiça Federal de São Paulo no sentido de proibição desse tipo de vedação, de se ultrapassar esse número de sessões. Esse é o entendimento já lá, e é um Estado, vamos dizer assim, que muitas vezes puxa muito entendimento, né? É uma discussão ampla, é uma justiça grande, né, do Estado de São Paulo, e há essa decisão, no sentido de proibição. Porque o que a gente precisa entender lógico que tem todo um rito a ser seguido, não são os pais simplesmente dizendo que querem mais do que aquele número que foi ali ofertado. O médico é que prescreve. Existe uma análise profissional técnica de um profissional médico que analisa o caso concreto daquele paciente e atesta e determina que, no caso dele, é necessário que se ultrapasse esse número que há previsto lá na resolução da ANS. Doutor Juliano, o senhor foi muito claro, determina. Exato. O médico é quem diz se você deve ou não continuar, ou mesmo modificar, ou associar novas terapêuticas àquela que está sendo proposta naquele início. Então, a gente deve entender de que o fim que é colocado pelos planos naquele número como absoluto, aquele não é o fim. Exatamente. Aquilo ali serve de base, vamos dizer assim. Aquilo ali, vamos entender que seja uma regra geral. Mas aquilo não pode ser uma regra absoluta de você tolher o direito de uma pessoa, porque isso interfere, esse é que é o grande detalhe. O que as pessoas precisam entender, e essas instituições também, é que isso interferirá diretamente no tratamento dessa pessoa. Doutor Juliano, fica aqui a imaginar, porque no caso das pessoas que estão no TEA, no transtorno do espectro autista, o diagnóstico vem depois. 3 anos, 4 anos, muitos anos depois. Plano de saúde pode alegar que era uma doença pré-existente? Uma que o paciente sequer sabia, né? Então, ou seja, até se fechar o diagnóstico, não se tem diagnóstico, né? Então, em tese, não se pode ter esse tipo de raciocínio, porque se demorou algum tempo para se fechar o diagnóstico, ou seja, no período da contratação... Quem fecha o diagnóstico não é o paciente. Não é o paciente, exatamente, não é o paciente. Então, ou seja, não se tem diagnóstico fechado, não se tem doença pré-existente, né? E mesmo que haja a pré-existência no momento da contratação, o plano não pode recusá-lo. Ele não pode dizer que não receberá esse paciente por isso, né? Então, é importante que a gente... Não poderá impor negativas por conta do diagnóstico. Eu não vou lhe receber, por exemplo, porque você tem essa patologia. Ele não pode negar, né? A mesma coisa, já brigando um pouquinho, falando em recusa, a mesma coisa acontece às vezes na área da educação, né? As escolas também, igualmente, não podem recusar esse paciente, esse aluno, melhor dizendo, pelo fato dele ser portador desse transtorno. Há elementos não só administrativos, mas penais que entram nessa discussão quando da recusa para o ingresso em qualquer instituição escolar pública ou privada. A gente falou aqui em planos de saúde e em educação e lembrou das escolas privadas, mas o poder público está afeto a essas questões. Sim. Inclusive nas questões de saúde também. A gente estava direcionando aos planos de saúde, mas nós estamos aqui no estado que 92% da população se utilizam do SUS. A única ressalva que eu faria, apesar de não ser vedado nem impossível, mas é que o SUS geralmente, como ele tem o dever de promover, de montar a sua própria estrutura, vamos dizer assim, muitas vezes o paciente irá se utilizar da própria estrutura do Estado, né, do SUS. Então, as pessoas às vezes ficam com o desejo de demandar o Estado, inicialmente querendo que ele arque com o tratamento num espaço particular, vamos dizer assim. Em regra, isso não é o racional.
O Estado detém as suas redes, e ele pode contratar, inclusive, com o meio privado para oferecer esse serviço. Mas, em tese, o paciente terá que se submeter, pelo menos de início, à rede própria do Estado. O que não impede, a depender do caso concreto e da especificidade, se não houver ou um credenciado ou a própria rede do Estado que supra a necessidade daquele caso específico, pode haver ainda a discussão, né, pela via judicial, de haver essa suplementação, ou seja, de haver esse acesso por outro meio. Mas a via, em regra, seria essa. E no tocante à questão da educação, que você mencionou, das escolas, a própria legislação que a gente está falando, né, que é a legislação específica, né, a 12674 de 2012, no seu artigo 7º, inclusive, ele traz essa previsão e esse direcionamento a essas instituições educacionais, né, dizendo que é vedado à autoridade competente recusar o ingresso deste aluno, né, que é portador desse transtorno, e não só ele, como de qualquer outro que seja portador de alguma outra deficiência. Então, a escola não pode. E isso é passível, inclusive, com previsão na própria legislação, de multa de 2 a 20 salários mínimos. Então, existem sanções administrativas e também outras, né, cíveis ou criminais, se for o caso, que essas pessoas terão que suportar. Além disso, é relevante que a gente ressalte também a necessidade, né, e outra, o dever da escola também prestar um serviço adequado a essas pessoas, né, porque é direito desse aluno ele ter um acompanhamento especializado, né? E olha, gente, cada um tem esse direito. Não é um para todos os que estiverem na sala de aula. É claro que isso é dentro da razoabilidade. É claro que aqueles que precisam mais, alguns poderão sequer precisar, mas caso precise, caso seja necessário, há uma previsão legal que deve ser cumprida. Exatamente. E você bem mencionou, cada paciente, cada pessoa que é portador do transtorno, ele não é idêntico ao outro, pelo simples fato dele também ser. Existem graus, vamos dizer assim, distintos. Então, cada um tem a sua necessidade específica. É por isso que nós falávamos, por exemplo, dessa questão da limitação de sessões. Há casos, na prática, no país, de pessoas que necessitam de um acompanhamento terapêutico dessas sessões diariamente, 5 vezes por semana. Dos 7 dias, 5 dias ele precisa estar sendo assistido. E é uma necessidade. Eu gosto muito de frisar essas palavras justamente por isso. É uma necessidade. Não é um desejo que ele está querendo. Isso é uma necessidade que foi aferida por um profissional habilitado para isso, e ele que prescreveu esse tratamento. É uma prescrição médica também, né? Porque o tratamento multiprofissional que esses pacientes necessitam é um tratamento de saúde. Então, isso não pode nunca sair da ótica das pessoas que lidam e prestam esses serviços. Olha, diagnóstico ainda é um problema, doutor. Muito ainda, né? Avançou-se o acesso, né, aos profissionais. Principalmente as pessoas mais carentes, elas têm dificuldade de ter acesso aos profissionais de maneira mais precoce, mais ágil. O ideal, né, a ciência hoje, a medicina discute muito isso, dizendo que o ideal é que esse paciente seja diagnosticado muito precoce e que ele seja abordado, vamos dizer assim, com toda essa equipe multiprofissional, no máximo até os 5 anos, porque entende-se que ele terá um benefício muito maior do que se ele for diagnosticado e abordado após essa idade. Então, ou seja, ainda é um dificultador, vamos dizer assim, mas eu penso que as instituições como um todo, a própria OAB, o Ministério Público, enfim, todas as instituições que possam contribuir para o avanço na melhoria dessa verificação, dessa aferição, as secretarias de saúde estaduais e municipais devem também se movimentar nesse sentido, porque o que se observa é que vem crescendo cada vez mais o número de pessoas, né, portadoras do transtorno. E talvez, se esse trabalho for melhor realizado, isso até aumente. Então, é preciso que haja um envolvimento, um comprometimento, melhor dizendo, das instituições que estão envolvidas com essa temática para que melhore essa perspectiva de um diagnóstico precoce, para que haja uma intervenção consequentemente precoce
e uma melhoria na qualidade de vida e na saúde dessa pessoa. Olha, eu quero aqui comunicar que a Câmara Municipal de Maceió aprovou em primeira discussão um projeto de lei da vereadora Fátima Santiago que cria e estabelece a carteira de identificação do autista. Quero dizer que, inclusive, já foi proposto uma minuta de decreto por parte da Comissão da Pessoa com Deficiência da OAB Alagoas ao governo do estado para que institua isso em nível estadual, de que se crie um portal, porque são muitas as pessoas que estão dentro do TEA e de que a gente ainda não tem esse número. Super importante que a gente possa conhecer quantos somos, onde estamos, em que condições, quantos diagnósticos são efetivados ano a ano, para que a gente possa se antecipar, planejar toda a estrutura que é necessária, seja das terapias relacionadas ao desenvolvimento dessas pessoas, da inclusão na escola, da inclusão no trabalho, de toda a estrutura de professores que estarão trabalhando com essas pessoas, os profissionais em geral, de modo a que a gente possa ter a estrutura pensada e bem focada, muito mais assertiva do que na atualidade. Dr. Juliano Pessoa, eu quero aqui, antes de mais nada, agradecer a sua participação, obrigada pela colaboração, um ótimo dia. Muito obrigado, estou à disposição. E parabéns pela iniciativa aí da vereadora e também da comissão da OAB. Olha, Dr. Juliano Pessoa é advogado, especialista em direito médico, é o presidente da Comissão de Direito Médico da OAB Alagoas.